Meus queridos irmãos, se vocês já são cristãos evangélicos há mais de 2, 3 anos, já devem ter notado que todo dia 31 de outubro existe em boa parte das igrejas protestantes pelo mundo uma comemoração alusiva ao dia da Reforma Protestante. Isso porque, embora a Reforma Protestante não seja um evento que aconteceu nesse dia 31 de outubro, mais precisamente 1517, a gente entende que a Reforma foi um movimento, e por movimento entenda-se uma série de eventos, uma série de personagens em vários lugares do mundo que estavam movidos por um mesmo sentimento de necessidade de reforma da Igreja Católica, que à época dominava o cenário religioso da Europa. Mas entendemos que, sem dúvida, Martinho Lutero foi um dos grandes personagens, não único, mas foi uma pessoa que teve um destaque, até porque a data 31 de outubro marca o dia que ele fixou na Catedral de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências. E esses dias eu estava pensando mais detidamente sobre Lutero, porque a sua história é bastante curiosa. Apesar de ter nascido num contexto familiar que tinha simplicidade, ele não era um homem cheio de recursos, ele, no entanto, conseguiu ter uma excelente formação. Filho de mineiro que era, ele então estudou na Universidade de Erfurt, onde conseguiu o seu mestrado e depois passou a estudar Direito. E é interessante que no ano 1505, algo inusitado lhe acontece. No meio de uma tempestade, com medo de perder a sua vida, atemorizado, ele que havia sido atingido por um raio, então resolveu devotar a sua vida a Santa Ana, a padroeira dos mineiros, e prometeu se tornar monge, caso saísse daquela situação. Então, como ele saiu vivo daquela situação, para a tristeza do seu pai, que tinha se esforçado por uma carreira promissora do ponto de vista material para seu filho, ele então se tornou um monge agostiniano. E conta aos seus biógrafos que Lutero era conhecido pelo rigor com que ele observava os preceitos da religião católica e mais precisamente da ordem monástica da qual ele fazia parte. Ele excedia a todos em jejuns, ele excedia a todos em oração, ele excedia a todos em penitência, e ele disse que tinha em sua mente que se algum monge chegou ao céu por causa do seu esforço, por causa da sua virtude, ele queria ser igual a esse monge. A gente vê bem essa cena no filme Lutero, quando um dos seus tutores o orienta que ele não fizesse tão bem os exercícios domésticos, porque os seus pares não estavam conseguindo chegar à altura e estavam se constrangendo. Mas é interessante que tanto Lutero relata isso, quanto seus biógrafos, que quanto mais ele se dedicava no seu desejo de observar o rigor da religião, quanto mais ele se afundava naquilo que denominamos de legalismo, e entenda-se legalismo como sendo uma compreensão equivocada da lei de Deus, do Evangelho de Cristo, que leva as pessoas a entenderem a necessidade de construir um caminho de méritos para ser salvo. Então Lutero assim pensava, e quanto mais ele se afadigava, quanto mais se dedicava para ser aceito por Deus, mais ele se angustiava, mais um vazio ele sentia, até que ele se deparou com o livro de Romanos. E lendo no capítulo 1, ele descobriu no verso 17 que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Ele que não conseguia entender a imagem de um Deus misericordioso, pois para ele a figura de Deus só remetia à severidade, à punição, ao castigo, e alguns até fazem uma análise psicológica que ele atribuía provavelmente a Deus um reflexo do que ele tinha no seu próprio pai, bastante rigoroso, bastante duro, mas então ele um dia conheceu a graça de Deus e o seu legalismo se desfez. E o que é interessante, meus queridos, é que a Igreja Católica, com todos os seus defeitos, foi a instituição que Deus usou no período medieval para unir o Ocidente, para dar integração ao Ocidente e para mesmo conter o avanço do islamismo, que teria certamente chegado e dominado toda essa região, se não fosse o apoio da Igreja com alguns reis no período medieval. Apesar de todos os equívocos, apesar de toda a
tristeza que nós encontramos com os relatos da Inquisição, das indulgências e mesmo do martírio de vários servos do Senhor, aprove a Deus em sua providência permitir que essa instituição permanecesse até que no século XVI Deus levantasse outros homens que trouxessem à igreja a reforma. Mas o que eu quero destacar é que o problema do legalismo não era um problema restrito à igreja medieval e que ficou lá. O legalismo é uma distorção do evangelho que atinge os corações de muitos daqueles que procuram seguir a palavra do Senhor, até com sinceridade, mas que já existia tendências nessa linha desde a época de Cristo e dos apóstolos. Se nas últimas semanas nós falamos do Evangelho de Deus, fizemos uma série de 10 exposições na carta de Paulo aos Romanos, nessas próximas 3 semanas, hoje, o próximo domingo e daqui a 15 dias, pretendemos expor na carta aos Gálatas as distorções do Evangelho da Graça. Uma vez que entendemos que o Evangelho é a boa notícia que transforma o ser humano de verdade, convém então refletir sobre as distorções do Evangelho, e essas distorções são expostas por Paulo na carta aos Gálatas. Hoje, na primeira série de 3 mensagens sobre as distorções do Evangelho da Graça, queremos refletir com vocês sobre o perigo do legalismo. Esse perigo que atingiu o coração de Lutero, que o cansou, o afadigou e até o desesperou, porque é isso que o legalismo faz. E queremos então, à luz de Gálatas, capítulo 2, versículos 1 a 16, peço que você aí abra a sua Bíblia, queremos então nos dedicar a esses 4 primeiros capítulos de Paulo aos Gálatas, quando ele está resolvendo um único problema, o problema do legalismo. E enquanto você abre, eu quero ler para você a definição que nós encontramos, achei muito pertinente, de Matthew McConaughey, que está lá no site Monegismo. Se você pesquisar sobre o legalismo e a obediência, você vai encontrar esse artigo. E ele diz o seguinte, definindo o legalismo: alguém que toma a lei e a usa como uma forma que mereça salvação. Legalismo é uma tentativa de salvação. Legalistas estão errados. Você não pode usar a lei para ser salvo. Você não pode guardar os mandamentos como forma de justificação, porque ninguém faz só o que é certo e nunca peca. Aqueles que tropeçam em um ponto são culpados da lei inteira. A lei apresenta o nosso pecado, mas não pode nos salvar. Ela somente nos torna conscientes da nossa necessidade. Então, é exatamente por isso que entendemos que o legalismo é perigoso. E para tanto, eu quero lhe convidar que você mantenha a sua Bíblia aberta em Gálatas, no capítulo 2, versículos 1 a 16, e então acompanhe a leitura bíblica. Logo após, vamos fazer a oração e continuar a exposição dessa carta. Assim nos diz a palavra do Senhor. 14 anos depois, isso é Paulo dizendo, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não ter ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre nós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me foi confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, aqui Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Verso 11. Quando, porém, Cefas veio de Antioquia, Cefas é Pedro, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago,
comia com os gentios. Isso é Pedro. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os judeus a viverem como os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, porque por obras da lei ninguém será justificado. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, aqui está a Tua palavra. Rogamos que o Senhor fale ao nosso coração. Pedimos que o Senhor assim opere, porque sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, embora haja uma discordância entre os estudiosos quanto ao público-alvo para quem Paulo dirigiu essa carta, e quanto à data aos Gálatas, eu estou convencido de que essa carta foi escrita antes do ano 49, depois de Cristo, porque o ano 49 marca o concílio de Jerusalém. Você vai ver que em Atos 15, Lucas faz menção desse concílio, e as autoridades da época, vários presbíteros e os apóstolos, bem como Pedro, Tiago, que aqui são mencionados, lá estavam. Esse Tiago é o Tiago que foi o escritor da carta que leva seu nome, a carta de Tiago, foi esse aqui mencionado, o irmão do Senhor, que foi certamente o presidente do concílio de Jerusalém. Meus amados irmãos, o motivo desse concílio foi exatamente o que os gentios deveriam fazer com relação aos costumes judaicos. E estava havendo muita discussão, e eu entendo que essa carta tem que ser anterior ao concílio de Jerusalém, porque se fosse posterior, o apóstolo Paulo não deixaria de mencionar. Foi uma carta altamente significativa e certamente Pedro não teria a postura reprovável que ele teve aqui, a ponto de, apesar de ser um dos líderes dentre os apóstolos, ter tido uma conduta tão repreensível. Paulo escreve essa carta em virtude do fato do seu conhecimento acerca de que havia mestres que se introduziram na igreja e estavam ensinando aquilo que conhecemos como um cristianismo judaizante, ou um judaísmo com mesclas de cristianismo, como você queira chamar, mas que estavam dizendo que não bastava a fé em Cristo, mas era necessário também observar ritos judaicos, eram necessários observar alguns ritos, alguns costumes judaicos, dentre os quais a circuncisão e a atenção a algumas festas e algumas cerimônias dentre os judeus. Isso faz Paulo escrever, lá logo no primeiro capítulo, ele faz questão de dizer no versículo 8: ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue um evangelho que vá além do que temos anunciado, seja considerado anátema. E ele então passa a discorrer sobre o seu ministério. Capítulo 2 se inicia o apóstolo Paulo fazendo uma defesa do seu evangelho, uma defesa do seu apostolado, uma vez que os falsos mestres também diziam que Paulo era um impostor. É diante desse fato que Hernandes Dias Lopes propõe que o título mais apropriado para Gálatas seria o título, assim poderíamos dizer, a Carta da Liberdade Cristã. De fato, a Carta aos Gálatas também poderia ser chamada, como eu sugiro nessa série de sermões, de distorções do Evangelho da Graça. E certamente o legalismo é o primeiro destas distorções, e Paulo destina 4 capítulos para responder um grande equívoco que acompanhava o ensino desses judaizantes. E que equívoco era esse? Era que a fé não é suficiente para a salvação. Nós precisamos complementar, nós precisamos acrescentar nossas obras e a obediência à lei do Senhor. Paulo então destina os 4 primeiros capítulos, os 5 ele vai tratar de um outro problema, que pode ser chamado de libertinagem, ou tecnicamente de antinomismo. E por fim, o 6º capítulo ele vai falar de como os irmãos devem viver com essa graça,
e aí a gente vai falar sobre o problema do perfeccionismo. Embora o perfeccionismo, enquanto uma forma de pensar estruturada, vem surgir apenas no século XVIII, mas a gente consegue ver algumas nuances e alguns pontos importantes para a gente meditar daqui a 15 dias. Mas eu quero focar aqui no capítulo 2, dos capítulos 2 a 4, e pensar com vocês nessa noite por que o legalismo é tão perigoso. Eu já disse aqui numa outra oportunidade que eu estava numa aula de música, quando conversando sobre a salvação, uma professora que era de uma igreja histórica falou nos seguintes termos: é engraçado, eu vou ser salva e não vou fazer por onde? A salvação não é só pela graça e pela fé, tem as obras também. Eu já tinha falado dessa história para vocês, não quero ser repetitivo, mas dizer que é muito comum entre os evangélicos uma crença falsa, uma crença equivocada de que nós complementamos aquilo que Cristo fez. E é exatamente para isso que Paulo, então, dedica 4 capítulos, embora quando ele escreveu não se tinha capítulos e versículos da Bíblia, mas ele dedica muito espaço dessa carta para nos ensinar por que o legalismo é tão perigoso. Em primeiro lugar, eu chamo sua atenção para o verso 4. Diz-nos aqui: isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão. Aqui chegamos no primeiro problema do legalismo. O legalismo conduz as pessoas à escravidão espiritual. Ou, eu poderia dizer em outras palavras, o legalismo reforça a escravidão espiritual. Como eu disse no início da mensagem, Lutero, quanto mais se afadigava, quanto mais enjoava com o fim de obter o perdão de Deus, quanto mais ele se esmerava no serviço doméstico, mais ele crescia em angústia. Sabe por quê? Porque nós não podemos ser salvos por causa da obediência à lei. Jesus quem disse em Mateus 11, versículos 28 a 30, vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. O capítulo 11 encerra com essas palavras, o capítulo 11 de Mateus, mas se você observar, essas palavras de Jesus estão contrastando o jugo dos fariseus legalistas. Jesus estava denunciando no capítulo 11 o que os fariseus estavam fazendo com aqueles que eram judeus na época dele. E os fariseus atavam fardos pesados para os seguidores do caminho, quando na verdade eles não moviam sequer uma palha. E acerca disso, João Calvino nos diz: os homens não possuem qualquer justiça em si mesmos, só podem obtê-las por imputação, porque Deus reputa como justiça a fé dos que creem. Somos informados de que a nossa justificação é mediante a fé, e não porque a fé infunde em nós um hábito ou uma qualidade, mas porque somos aceitos por Deus. Em Gálatas, no capítulo 3, se você passar a página, o apóstolo Paulo continua no verso 5, e assim ele vai dizer: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? No verso 6 ele dá o exemplo de Abraão. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. Se você passar no capítulo 4, versículos 3 a 5, está escrito: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Em outras palavras, meus irmãos, o legalismo reforça a escravidão espiritual. Quanto mais você vê uma pessoa indo num caminho de construção de méritos, mais essa pessoa se afadiga, mais essa pessoa se angustia, porque não é nesse ambiente que ela vai encontrar paz para sua alma. Eu já falei em outra oportunidade de um colega que morou na Europa e trabalhou com muçulmanos que observavam o Ramadã. E os muçulmanos, eles observam um mês em que não se alimentam durante o dia, somente quando o sol se põe, como um meio de agradar Allah e obter a sua salvação.
E ele estava me dizendo que o ambiente de trabalho na indústria onde ele estava era horrível, porque essas pessoas se afadigavam com um jejum obrigatório e ficavam extremamente mal-humoradas, indo num caminho completamente diferente do que Jesus instruiu com relação ao jejum, dizendo, por exemplo, que a gente não deve transparecer quem jejuma para quem quer que seja. Quanto mais as pessoas procuram ser salvas por seus méritos, mais elas se angustiam, mais elas veem que não conseguem, mais elas se aprisionam com culpa e outros problemas. Meus queridos irmãos, o problema da culpa só tem um caminho para resolver, se chama graça, se chama evangelho. Se você for no presídio, não há uma mensagem que possa trazer mais ânimo para um criminoso do que o evangelho. Não há mensagem mais acalentadora ao coração de uma pessoa desesperada do que o evangelho. Porque a lei diz, faça isso e você viverá. O evangelho diz, você não consegue, Jesus socorre você, Jesus estende a mão a você que é necessitado assim como eu. O evangelho é boa notícia, irmãos. Exatamente a boa notícia que nos apresenta o pacto da graça. Uma aliança que Deus resolveu fazer com aqueles que confiam no descendente da mulher, abraçam Jesus e a sua justiça, porque se reconhecem falidos, pecadores, incapazes de serem salvos por eles mesmos. Então, quando você vira uma pessoa que segue uma religião e ela é muito rigorosa, eu acredito que você já deve ter ouvido a seguinte expressão: rapaz, eu conheço uma pessoa, só falta ela ser crente, mas ela é uma pessoa tão boa, é uma boa mãe, um bom pai, ela é tão dedicada. Olha, o problema, né, é que ela ainda está em uma determinada igreja católica ou qualquer outra, mas ela é uma pessoa, olha, nota 10, só falta aceitar Cristo como Salvador. Irmãos, só falta ela o principal. Eu conheço pessoas que não têm o casamento dos melhores, não tem às vezes a melhor educação refinada, não tem a melhor roupa, não é o melhor cidadão, às vezes até descumpre leis civis, mas confia em Cristo como seu Salvador. Eu não tenho dúvida que aqueles que, mesmo que moralmente sejam reputados como pessoas muito dignas na sociedade, ainda que tenham a melhor educação, se elas acreditam que podem construir um caminho para o céu, elas estão afundadas no legalismo e correm um sério perigo de morrerem sem Cristo e serem condenados. E o legalismo não faz isso. Esses judaizantes, como Paulo diz, querem conduzir esses irmãos à escravidão. Queridos, sejamos sinceros aqui, não quero ser teológico para vocês de maneira fria e simplesmente intelectual, mas pense comigo. Quantas vezes você, assim como eu, faz promessas a Deus no domingo, diz: Senhor, eu quero ser um homem diferente, e depois do lanche, que sai da igreja, ou já na segunda-feira, já se mete no esparrela e diz: meu Deus do céu, eu prometi isso para o Senhor ontem. Sabe o que aconteceu, irmão? Eu parei de prometer, eu comecei a rogar mais o favor de Deus. Eu comecei a dizer: Deus, me dá força para ser um homem diferente. Senhor, me ajuda a ser um homem diferente. E eu comecei a ver transformação na minha vida. Sabe por quê? Porque alguém já disse que nunca a gente se humilha tanto do que quando a gente ora. Quando você ora, você está dizendo: Deus, eu não consigo. Eu não consigo fazer isso, me ajuda. E Ele opera a graça. E esse é o mistério do Evangelho. É a boa notícia para pessoas que não podem ser salvas por si mesmas, não podem cumprir plenamente a lei de Deus, e por isso recorrem a Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa: tem assim de crentes que entendem que a salvação é por Cristo, mas pensam que a santificação é por conta delas, simplesmente. E aí estão vivendo uma espécie de legalismo, ainda conforme aquilo que Paulo está condenando aqui. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, nós somos transformados pela ação do Espírito de Deus. É fato que nós cooperamos, eu entendo que a santificação é um processo sinergístico do qual nós participamos, mas Ele quem opera em nós o querer efetuar.
é Ele quem nos ajuda em nossa fraqueza, é Ele quem dispõe graça. Então, pelo amor de Deus, Lutero, ele não apenas pensava em alcançar a salvação, mas pensava em construir um caminho através do qual ele pudesse ser aprovado por Deus. E, meus irmãos, pelo nosso esforço nós não conseguiremos. Nós só somos aprovados e aceitos por Deus por causa de Cristo Jesus. Nós vemos lá em Tito, no capítulo 3, versículos 5 e 6, o apóstolo Paulo assim escreveu, e eu faço questão de abrir aqui para você. Diz assim: não por obras de justiça por nós praticadas, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados na graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Pense comigo uma coisa: se Jesus foi capaz de morrer por você e receber a ira de Deus no seu lugar, Ele não é sensível ao seu clamor para você ser transformado por Ele? Eu já disse aqui, meus irmãos, que se tem uma oração que Deus tem prazer em responder, é quando pedimos a Ele caráter como de Jesus. Tem oração que Deus não nega: Senhor, me faz mais manso, Senhor, me faz mais paciente, Senhor, me faz mais servo. Mas tudo isso não para sermos salvos, porque senão é legalismo, senão é uma crença falsa de que estamos construindo um caminho para sermos aceitos por Deus e salvos por Deus. Nós não somos capazes disso, mas nós fazemos isso porque entendemos que Ele é digno. Não salvos por obras, mas salvos para as obras. Então esse é o primeiro problema que o legalismo traz. O legalismo reforça a escravidão espiritual. Quanto mais você vira um budista, se dedicando em um mosteiro ou se isolando da sociedade, pode ter certeza que seu coração está endurecendo. Ele está se enganando cada vez mais e cada vez mais escravo. E quanto mais a angústia aumenta, mais a penitência ele vai fazer crescer. Quanto mais ele se angustia, mais ele vai procurar a solução na religião e não vai encontrar. Só Jesus traz libertação para a nossa alma. Então, o legalismo reforça a escravidão espiritual. Paulo diz isso no verso 3 do capítulo 2, quando ele diz, verso 4: por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo, reduzir-nos à escravidão. Permita-me acrescentar uma informação. Jejuar é bênção. Orar é muito bom e é nosso dever. Mas você não pode usar essas coisas como meio de se sentir mais aprovado por Deus e mais aceito por Deus. Deus não ouve você por causa dessa motivação. Deus ouve você por causa do que Cristo fez na cruz. Então o legalismo reforça a escravidão espiritual, mas há um outro problema. O legalismo conduz à hipocrisia. Observemos os versículos 11 a 15, mais precisamente o que acontece com Pedro. Então diz no verso 12: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios. Quando porém chegaram, afastou-se por fim e veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Verso 14, capítulo 2, verso 14: quando vi, porém, que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Oi, irmãos, Paulo tinha um temperamento forte e a gente já viu, mas há repreensões que precisam ser públicas, principalmente porque aqui era um erro público e de líderes. E aqui ele disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós gentios por natureza e não pecadores dentre os gentios. O João Calvino, comentando sobre essa passagem, olha o que ele diz: Paulo, movido pelo zelo cristão, se opôs à dissimulação pecaminosa e inconveniente de Pedro, porque viu que tal dissimulação seria prejudicial à igreja. Ô irmãos, você já viu alguém que muda o jeito de falar, que muda o jeito de ser, quando está diante de pessoas mais aparentemente piedosas?
Eu já procurei fazer uma diferença aqui com os irmãos de santidade e santimônia. A santidade tem a ver com a vida que agrada a Deus, que envolve prática correta e motivação correta. A santimônia é somente a exteriorização, é a capa de uma espiritualidade que só é falsa. É isso que o legalismo faz. Porque ninguém, nem eu, nem você que está me ouvindo, nem ninguém, a pessoa mais piedosa que você conhece, consegue cumprir plenamente a lei de Deus. Em Eclesiastes 7:20 está escrito: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Em Marcos 10:17-27, nós temos uma história que eu quero parafrasear para vocês e somente ler uma parte delas. Jesus está diante do jovem rico e o texto sagrado nos diz, a partir do versículo 17 do capítulo 10 de Mateus, o seguinte: pondo-se Jesus no seu caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Preste atenção que aqui há um detalhe. Esse homem se ajoelha demonstrando espiritualidade, demonstrando zelo, demonstrando que ele sabia como é que deveria interagir no meio eclesiástico. Mas isso não é significado de espiritualidade. Chamar de reverendo, pastor, se ajoelhar no culto antes de começar a reunião, isso não é indicativo de espiritualidade. Esse homem fazia tudo isso, mas não conhecia o verdadeiro evangelho e estava perdido. E Jesus, ao dizer por que me chamas bom, de acordo com os estudiosos, o que Jesus está querendo aqui fazer é destruir uma falsa compreensão daquele jovem de que poderia haver algum homem bom, porque ele só estava vendo Jesus como um homem, como um mestre. Então, não é que Jesus não fosse bom nem se reconhecesse como Deus, mas o que Jesus estava querendo fazer com ele era mostrar que ser humano algum, mestre algum, é bom, senão Deus, já que ele não compreendia Jesus como Deus ainda. E ele disse: sabes os mandamentos? E ele cita, ele respondeu: tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Que engano, irmãos, que engano. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5 que se você sente ódio contra o seu irmão, você já o assassinou. Se você deseja uma mulher que não é sua, você cometeu adultério. A lei de Deus ultrapassa simplesmente a regra exterior da lei, mas chamamos a atenção ao princípio de amor que devemos ao próximo. E se a gente olhar para a maneira como Deus olha a sua lei, vamos observar que nós não conseguimos cumprir. E aqueles que defendem que conseguimos cumprir, na verdade, eles estão fazendo um teatro da fé. É só performance, irmãos. É só desejo mesmo de aparecer. E dizem os estudiosos que quando Jesus olhou para ele e disse: uma coisa te falta, só uma coisa te falta. R.C. Sproul, Robert Charles Sproul, chega a dizer que se Jesus foi irônico alguma vez na Bíblia, foi aqui. Porque quando ele diz: uma coisa te falta, vai e vende tudo que tens, Jesus revelou que aquele jovem, que aparentemente era tão piedoso, tinha no seu coração o maior de todos os ídolos, que eram as riquezas. Ele estava descumprindo o primeiro mandamento, que embora a letra da lei dissesse: não terás outros deuses além de mim, o espírito da lei defendia: Deus deve ser o objeto máximo da nossa adoração e da nossa confiança. E o objeto máximo do coração daquele jovem não era Deus, eram as riquezas. É por isso, irmãos, que legalismo só leva à hipocrisia. Quanto mais legalista você conhecer uma pessoa, mais essa pessoa está próxima de uma vergonha, de uma exposição pública. As pessoas mais duras que eu conheci no meu evangelho, mais cruéis às vezes, que tinham uma língua mais ferina e eram as mais legalistas que eu tive a oportunidade de conhecer, foram aquelas que, quando caíram em pecado, viram pessoas próximas caírem em pecado, ficaram mortas de vergonha, porque o legalismo faz isso. Nossos pés são de barro, irmãos. Nossa vida é frágil. Nós somos pecadores e completamente dependentes da graça. Quando eu olho para a vida de Davi, eu digo: meu Deus do céu, Davi, o homem daquele, foi capaz de fazer aquilo que fez. Imagina Carlos Kleber. Essa leitura que você deve fazer não é olhar para Sansão e dizer: nossa, Sansão, você fez isso, mas você pensar: eu sou capaz de fazer pior, se a graça não operar em mim e eu não usar devidamente os meus de graça. Meus queridos irmãos,
o legalismo, ele conduz à hipocrisia. Paulo vai dizer em Romanos 7, verso 18: eu sei que na minha carne não habita bem algum. Mas Pedro, querendo agradar os piedosos de Jerusalém, ele então muda seu jeito de ser, muda seu jeito de falar, muda seu jeito de se comportar. Isso é legalismo. Eu procuro falar no púlpito com vocês do mesmo jeito que eu converso, do mesmo jeito que eu brinco, no mesmo tom de voz. Mas é comum vermos até pregadores que mudam a entonação para parecer maior espiritualidade, se vestem de um jeito para transmitir maior espiritualidade. Mas tudo isso, irmãos, é fumaça. Tudo isso não passa no primeiro teste de uma provação, de uma dificuldade. O legalismo conduz à hipocrisia. Quantas pessoas que se acham defensoras da moral coletiva e são ávidas por julgar os outros, porque o legalismo produz isso: julgamento, dissimulação, e quando são flagradas em seus próprios erros, caem prostradas e mortas de vergonha. Isso é o que o legalismo traz, irmãos. A gente deveria entender a vida cristã como sendo um caminho de completa humilhação diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pois a própria primeira bem-aventurança nos conduz a isso. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou aqueles que se encontram falidos em sua própria justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E John Stott, comentando sobre esses dois versículos, assim como Martyn Lloyd-Jones, entende que eles estão unificados na medida que somente aqueles que lamentam suas misérias, sua ruína espiritual e abraçam a justiça de Cristo são capazes de chorar pelos seus próprios pecados. Na minha infância espiritual, eu achava que humildes de espírito eram pobres no sentido social, mas são aqueles que se reconhecem. Não, pobres espiritualmente, nós temos mais de 6 bilhões de habitantes no mundo, mas bem-aventurados são aqueles que se reconhecem pobres espiritualmente e por isso choram seus pecados e, portanto, abraçam a justiça que vem de Cristo Jesus. O legalismo, ele reforça a escravidão espiritual. O legalismo conduz à hipocrisia. Mas ainda, e tão danoso quanto, o legalismo distorce a finalidade da lei. Sabe por que Deus nos deu a lei? Eu tenho dito lá em casa, Daniel deve estar ouvindo, eu pedi que ele estivesse acompanhando, vou perguntar para ele depois. A Rafaela e a Fabrina e a Larissa. Sabe, vocês estão estudando na escola bíblica a criação de Deus. E depois vocês vão estudar lá na frente os 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos nunca foram dados como meio de salvação. Os 10 mandamentos foram dados com o propósito de resumir, de sintetizar o padrão moral de Deus. Sabe qual a conclusão você deveria chegar ao ler os 10 mandamentos? Nós não conseguimos cumprir isso. Nós precisamos de um Salvador perfeito. Já havia promessa em Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus estava dizendo à serpente, o diabo, que haveria de levantar um descendente que viria da semente de Eva para ser aquele que destruiria as obras do diabo. E Jesus Cristo encarnou para fazer isso. Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo, cumpriu a justiça de Deus, foi à cruz, satisfez o que a sua santidade exigia e oferece salvação. Mas a lei nunca foi dada como meio para que os homens chegassem a Deus. No verso 16 de Gálatas 2, Paulo diz isso: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e se mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. No capítulo 3, versículo 24, está escrito: de maneira que a lei nos serviu de aio, de tutor, de mestre ou de professor. Verso 24, 3:24, de maneira que a lei nos serviu de aio, de tutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não estamos subordinados ao aio, pois vós sois filhos de Deus,
mediante a fé em Jesus Cristo. Então, o que estamos dizendo é que o legalismo distorce a finalidade da lei. Em Romanos 10:4, irmãos, que declaração maravilhosa, Paulo diz: porque o fim da lei é Cristo. Aleluia. Em Tiago 2,10 diz que aquele que transgride um só dos mandamentos se torna culpado por todos. E aqui eu quero repetir as palavras de Calvino: nós não podemos ser justificados pela justiça de Cristo, a menos que sejamos pobres e destituídos da nossa própria. Eu parei aqui porque eu tive a impressão que eu tinha anotado errado, mas faz sentido. Não podemos ser justificados pela justiça de Cristo, a menos que sejamos pobres e destituídos da nossa própria justiça. Consequentemente, temos de atribuir tudo ou nada à fé ou às obras. A justiça gratuita se concretiza em nós quando nos despimos da nossa justiça própria. Como vamos falar daqui a 15 dias, não tem como você ser misericordioso com o irmão que peca sem você entender o que é justificação. Se eu pudesse usar uma ilustração para todos nós somos todos mendigos, irmãos, carentes do pão da vida que é Cristo. Me desculpe se você veio de uma família abastada, ou se você tem um ego um tanto quanto inflado, mas eu quero lhe dizer que diante dele somos todos miseráveis, diante dele somos todos pecadores, e que a lei nos foi dada para nos mostrar: Deus é santo, eu sou pecador, mas Deus providenciou salvação para mim. Paulo vai dizer que a lei é boa. O salmista no Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita, e de fato a lei é. O problema não é a lei, o problema sou eu. E conforme Agostinho, Deus nos dá a lei para que então corramos para Cristo. Ele nos diz, Deus nos dá mandamentos que não podemos cumprir, para que saibamos o que devemos pedir. E o que devemos pedir diante da lei é: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O legalismo distorce a finalidade da lei. Quantas pessoas que se convertem ainda carregam os seus legalismos, e não é uma coisa que você se desvencilha da noite para o dia. Durante algum tempo eu me vi emaranhado com uma perspectiva legalista da vida e do meu relacionamento com Deus. No passado, na minha infância espiritual, eu cheguei algumas vezes a achar, eu já disse aqui, que no domingo que eu não jejuava, Deus não recebia meu culto. Que tristeza, irmãos. Que distorção da lei. O jejum é uma bênção, mas o culto de domingo é uma bênção ainda maior que Deus dá ao seu povo, a comunhão dos santos. Veja como é possível mesmo um crente se meter com legalismo e ter uma compreensão errada do Evangelho e viver aprisionado, e viver no caminho da hipocrisia e mesmo distorcendo para si e para os outros o sentido da lei. Quantas igrejas conseguem ampliar leis que na verdade não são bíblicas, mas fazem deduções do que a Bíblia provavelmente diz e colocam fardos sobre as pessoas, dizendo que se você não tiver determinado comportamento, que às vezes a Bíblia nem diz, nem obriga, você está em pecado, e aí começa a colocar um fardo pesado. E quantas pessoas estão aprisionadas com isso? Meus queridos irmãos, a lei de Deus é maravilhosa. Quero chamar a atenção aqui para os pais, que às vezes a gente traz uma compreensão legalista para as crianças. Faço questão de enfatizar lá em casa que Davi não venceu Golias porque era crente, porque ia para a igreja, porque eu era um bom filho, mas porque Davi estava numa relação de aliança com Deus. Que Sansão foi restaurado porque Deus foi gracioso com ele. Que nós somos aceitos por Deus por causa do seu favor. E muitas vezes nós criamos na mentalidade dos nossos filhos uma compreensão legalista. Um dia desse, irmãos, eu vi um dos meus filhos fazendo uma coisa que eu julgava que deveria ser tratado, e no instante, quando eu fui aplicar a disciplina, eu lembrei, sabe de que versículo? Que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Aquilo veio ao meu coração de uma maneira tão forte que eu parei, ponderei
e pensei, o que é que vai ser mais útil para a compreensão da graça naquilo que eu vou fazer agora? Se nós pais conseguirmos segurar o nosso ímpeto, muitas vezes a nossa raiva, e pedimos graça a Deus, vamos entender que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Muitas vezes dizemos que a salvação é pela graça, mas vivemos a lei em nossa casa. E eu confesso que é um desafio, irmãos, para mim e para todos nós, vivermos o Evangelho da graça em todas as suas dimensões. Chegar diante dos nossos filhos quando pecarmos e dizermos: filhos, nós pecamos. Isso é uma evidência do Evangelho. Nós não conseguimos cumprir a lei, mas Cristo cumpriu e a gente recorre a Ele, confia nele e vamos pedir ajuda a Ele para mudar. Não usar a justiça de Cristo como um subterfúgio, como uma desculpa para viver em pecado e não lamentar a culpa, mas para reconhecer a culpa e rogar, já que Ele fez tanto por mim na cruz, que Ele me socorra nesse momento para que eu possa agradá-lo. Meus irmãos, o legalismo distorce a finalidade da lei e a proposta da lei é humilhar a gente. Eu tenho que olhar para os textos das Escrituras e dizer, assim como vocês muitas vezes: Senhor, eu não consigo viver isso, me ajuda, me socorre. Mas isso não deve me aprisionar num quarto e não me fazer levantar de uma cama corado de vergonha, porque Cristo já se expôs em vergonha em meu lugar. Mas eu devo então abraçar a justiça de Cristo e clamar por seu perdão. Meus queridos irmãos, para isto a lei foi dada, para nos humilhar, mas para ao mesmo tempo nos levar com o coração, com a disposição correta para aquele que é capaz de mudar as nossas vidas. Quantas pessoas que frequentam igrejas que são altamente rigorosas não conseguem nem pisar na igreja quando ela ou algum parente cai em pecado. Eu já vi várias situações assim. Líderes de conjuntos musicais, pessoas que estavam à frente das atividades da igreja, de repente um filho ou ela mesma cai em pecado, ou um outro parente. Puxa, irmãos, situações assim devem nos fazer ter um coração muito humilde e pequeno. Nós não deveríamos ser rápidos em julgar, mas prontos a ajudar. E é sobre isso que vamos falar mais detidamente daqui a 15 dias, sobre o problema do perfeccionismo. Mas a conclusão que eu chego, ao falar sobre os perigos, o perigo do legalismo, ele reforça a escravidão espiritual. O legalismo conduz à hipocrisia, mas ainda o legalismo distorce a finalidade da lei. E a conclusão que eu chego é que o Evangelho da Graça conduz o ser humano a um caminho de plena liberdade em Deus. Mas não é uma liberdade a parte do Senhor, mas é a liberdade em harmonia com o propósito criacional. Deus nos fez para Ele. A atitude que eu quero deixar para você é que você e eu abracemos a justiça de Cristo e deixemos de lado a nossa própria, vivendo confiantes no amor e no auxílio do Senhor. Se acordar amanhã, vá orar e ler a Bíblia porque você precisa, não para você ser aceito por Deus, porque você é pela justiça de Cristo. Não para você, então, pagar o preço, como usam a expressão vários pentecostais. Você não tem que orar e jejuar para pagar o preço. Essa é uma forma legalista de relacionar-se com Deus. Você tem que orar e jejuar para se humilhar e rogar o favor daquele único que pode mudar a sua vida, seu casamento, seus negócios e tudo aquilo que você faz. Eu quero aqui me dirigir à criançada que ficou até aqui com a gente. A Davi, a Daniel, a Rafaela, a Rebequinha, que um dia vai crescer e vai ouvir essa mensagem, e também a todas as crianças, Larissa, Fabrini, o Luiz, a Tamires, o Breno, o Davi e tantas outras crianças que possam estar nos acompanhando. Primeiro, criançada, nós não podemos ser salvos por nossas obras. Nós somos pecadores. Não conseguimos preencher as exigências de Deus. Segundo, você e eu, criançada, precisamos ser sinceros e reconhecer que somos pecadores e precisamos do Senhor. Mas por fim, entender que ninguém cumpriu os mandamentos de Deus, somente Jesus. E por isso Ele é seu melhor amigo, por isso Ele é seu maior ajudador. E é por isso que nós fazemos tudo para arredondar e convergir para a glória dEle. Jesus é o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja,
é o nosso Salvador, é o nosso substituto, é o nosso dono, é o nosso Senhor, a quem nós rendemos honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Amém?